Boa tarde, meu nome é Guilherme Terence, eu estou fazendo candidatura para ser ninja da matéria de design de software e esse é meu vídeo de apresentação do jogo que eu fiz. Bom, o jogo é composto por um número que me mostra qual a soma que eu quero obter dos quadrados e eu tenho que assinalar qual dos quadrados não faz parte da soma. Como eu sei que a soma é 13 e 6 mais 7 também é 13, eu sei que o 2 não faz parte da soma. Então se eu apertar no 2 aparece certo, a cor some e aparece a mensagem de certo. Bom, de novo deu 12. Eu sei que o 10 agora não faz parte da soma. Mas se eu apertar em outro vai aparecer errado, eu perco uma vida. E o jogo tem duração de 1 minuto. Se eu deixar o tempo acabar, o jogo acaba. E se, por um acaso, eu errar 3 vezes, o jogo também acaba. Bom, eu tenho a opção de jogar de novo, eu posso jogar quantas vezes eu quiser. Mas o intuito aqui é mostrar como que o jogo foi feito. Que somado com o primeiro dá a soma, e um terceiro, que é um número que vai ser, no caso, o errado, que é o que a gente vai tentar assinalar durante o jogo. Se o terceiro for igual ao primeiro ou igual ao segundo, ele vai fazer uma nova lista para poder não ter esse tipo de... não ter uma ambiguidade de resposta. Ele cria uma lista e depois ele embaralha ela e depois adiciona a soma. Então, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar a biblioteca. Então eu dei um pygame.init. Importar o pygame também é importante. Depois, criar o quadrado que vai rodar o jogo. Nesse caso, o tamanho dele é 800 por 600. 800 no eixo X e 600 no eixo Y. Bom, essa janelinha aqui isso aqui é o que dá nome para a janela. E o jogo começa como verdadeiro. Isso daqui desenha a tela. O Pygame usa o sistema RGB de cores. Então, 255, 255, 255 é referente à cor branca. Nessa parte aqui eu defini quais são as fontes que eu utilizo no jogo. As cores dos quadrados, do suporte, que eu quis trazer como se fosse madeira. E também tem esse cor certo aqui, que é utilizado para saber se vai ser vermelho no caso de errado ou azul no caso de certo. Mas eu coloquei preto no início para poder ter uma variável. Bom, aqui é a imagem do coração, que eu utilizei do meu jogo do Pygame, que também tinha coração durante o semestre. Eu coloquei a imagem, aqui ele carrega a imagem para o jogo, e aqui ele coloca no tamanho que eu quero. Nessa parte aqui eu defini qual é o tamanho dos meus quadrados. E, bom, a partida no começo ainda é vazia, a pontuação final também é vazia. E eu criei uma função para poder criar o botão, os botões no caso, tanto o de jogar quanto de jogar novamente. E isso aqui é a função que me apresenta qual é o número errado. Então, para qualquer K e J, se o número J e o número K for diferente, for igual à soma, e ele vai andar por todos os I e J. Se não for igual à soma, que é o número errado, ele vai me retornar o índice desse número. O estado é o início. E para começar, né, que é a tela inicial, eu importo o relógio e defino a função de criar uma partida, que ela usa os gera números para poder me dar os números, a lista de números, e aí eu crio um dicionário para poder armazenar esses números, qual é a soma, que é o índice 3 da minha lista de números. No começo, todos os quadrados são visíveis, o texto visível, que é o do certo e errado, ele começa todo vazio, o cronômetro não existe, o tempo de espera é de 1 segundo, que é o tempo entre um clique e outro, o número de acertos é 0 por partida, o tempo se inicia, a duração máxima é de 60 mil milissegundos, ou 1 minuto, temos 3 vidas e temos o relógio. Agora eu vou falar um pouco sobre o loop principal, que é quando o jogo se inicia. Então, para cada evento, na função de pegar o evento, se o evento for sair do jogo, o jogo fica falso, é o que garante que o jogo tem como sair do jogo. Bom, aqui é o que utiliza tanto o mouse quanto o clique do mouse, que ele pega a posição de onde o mouse está. Se o estado for início, ou seja, a tela inicial, é a parte que ele vai criar a partida, ele vai usar a função que retorna o dicionário, e ele vai mudar o estado para jogo. Isso se eu apertar no botão de início, né? Bom, durante o estado jogo, se a partida existir, ou seja, quando o jogo se inicia, se o cronômetro não existir, ou seja, se ele estiver com o tempo maior do que o do intervalo de cliques, que é de 1 segundo,
ele vai ignorar qualquer outro clique para poder processar cada clique a partir de 1 segundo durante o jogo. Se um dos cliques for dentro do quadrado, ele vai analisar qual quadrado que foi o clique e ele vai ver se o número é o que a gente espera que ele acerte, que ele clique ou não. Se ele acertar, se ele colocar o número errado, que no caso é o número que não faz parte da soma, o texto vai printar certo, o programa vai printar certo no terminal, a frase a ser printada será certo, vai ser desenhada no caso. O número de acertos da partida vai ganhar 1 e a cor certa vai ser azul. Se ele não acertar, vai aparecer errado, o texto vai ser errado, a cor vai ser vermelha e o número de vidas vai diminuir. Quando ele aperta em um quadrado, o quadrado deixa de ser visível, então ele recebe um false, e o cronômetro é iniciado para cada clique. Se o estado for fim, que logo mais a gente chega em o que isso quer dizer, ele vai criar o botão de iniciar, e se apertar no botão iniciar, ou no botão reiniciar, perdão, ele vai criar uma nova partida, o estado volta a ser jogo, e aí, durante o estado de jogo, se a partida não for nula, a gente tem o agora, que é o tempo que se passou, e se a partida inicia o tempo se o agora menos o início do tempo da partida for maior do que a duração de 60 segundos, a pontuação final vai receber o número de acertos, o estado vai ser o fim. Se o número de vidas for igual a 0, a pontuação também vai ser o número de acertos até aquele momento, o estado também vai ser fim. E se a partida ainda existir, é o que recria o programa. O números vai ser uma nova série de números que vão ser usados pela função geradora. Os quadrados voltam a ser visíveis, o texto volta a não ser visível, o cronômetro volta para 0. Isso aqui é o que pinta novamente o fundo de branco, para ele sempre ficar branco durante o jogo. E, bom, esse aqui é o estado de início. Quando o jogo se inicia, eu quero que eu use a função bleed para poder desenhar o botão, o texto do nome do jogo e aquela mini explicação do que se espera do jogo. E se o estado for jogo, é isso daqui que desenha os quadrados. Se o quadrado for visível, ele vai desenhar o quadrado. No caso, se não tiver tido um clique no quadrado, ele vai desenhar esse quadrado. E isso aqui é o que desenha o suporte. O que desenha a borda, eu não quis que saísse depois do clique. Aí ele aparece aqui, a borda de todos os quadrados do suporte. Isso daqui é o que desenha Isso aqui é o que desenha o número dentro dos quadrados. Ele só é desenhado se o quadrado existir, o número tem que sumir junto com o quadrado, né? E o número utiliza o dicionário números da partida para poder aparecer, transforma o número que é um inteiro numa string para poder a função conseguir desenhar. E aqui é onde eu defino qual que vai ser a altura e a largura do número, a distância que ele vai estar, né, do centro do quadrado, do vértice do quadrado. Bom, se o quadrado for visível, ele vai desenhar o quadrado, eu estava definindo o que era, e se não for, ele vai escrever os textos visíveis, que pode ser tanto certo quanto errado, usando a cor certa, que é aquela do vermelho ou azul. E isso aqui é a função que eu utilizei para poder centralizar os números. Isso aqui é a parte que desenha o cronômetro que fica lá em cima, para marcar um minuto de jogo. Isso aqui é o que desenha a parte dos corações. E isso aqui é o que desenha o fim de jogo, que se o estado for fim, ele vai escrever fim de jogo, vai escrever qual que é o resultado da pontuação final e pergunta se o usuário quer reiniciar. Bom, esse é o jogo que eu fiz. Eu tentei fazer de uma forma bem simples, não usar nada muito complicado para conseguir explicar. E, bom, é isso. Obrigado.